Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá, já começar o nosso fechamento. Escutando um sonzinho, né? Sexta-feira, uma semana bacana para o mercado. Alguns números muito bons. Então, vamos começar, né? Quem gosta de rock aí, né? Acaba se empolgando numa sexta-feira, né? Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu. Tivemos uma semana bem positiva, tá? Foi uma semana bacana. Tivemos algumas notícias, primeiro referente à vacina do coronavírus, né? Então, algumas empresas, algumas farmacêuticas já estão começando, já fizeram alguns testes em uma quantidade pequena de seres humanos, mas foi muito satisfatório, a Pfizer, né? E esses testes agora, eles vão ser aí para escalado, vão fazer para 3 mil pessoas, para poder ver. As contraindicações foram muito boas, então teve uma boa resposta, né? E isso o mercado acabou reagindo de uma forma positiva, tá? Mercado brasileiro, nós estamos falando que agora o Ibovespa está em 3% de alta na semana, lembrando que na semana passada tivemos 3% de queda, então a queda da semana passada devolveu essa semana, tá? Tivemos um número muito importante ontem, que nós tivemos o payroll, né? O payroll é o evento que acontece nos Estados Unidos, que se fala como que está o índice de desemprego lá, né? E tivemos um aumento de emprego maior do que o esperado para o mercado, tá? Então mostra que de fato o pessoal estava, como que eu posso dizer, eles estavam precificando uma coisa, mas na verdade era pior do que se esperava, né? Como que a gente está em relação a isso? Como que a gente está vendo? Como que a gente está enxergando isso? Primeiro, nós estamos enxergando isso com muita cautela. Todos os gestores, os economistas, eles têm falado que de fato está todo mundo com medo de uma segunda onda. Essa segunda onda ela pode ser que venha, né? Então, o que é a segunda onda? É essa novo aumento de contágio do coronavírus, e nesse aumento de contágio que começa a voltar a fechar, a fazer o lockdown, fechar o trânsito das pessoas, né? Tivemos a cidade de São Paulo como uma estagnação, então não está mais crescendo, mas também não está caindo, né? Está se mantendo mais ou menos no mesmo nível, só que começou a adentrar para o interior de São Paulo, o Mato Grosso, a região de Goiás, começou a aumentar muito os casos. Acredito que seja por isso que acabou que o mercado não reagiu mais, né? Não ficou muito melhor o resultado, e a bolsa subiu apenas 3% na semana, tá? Por causa desse cenário, tanto do payroll nos Estados Unidos, quanto o cenário que nós temos da Pfizer, que está fazendo agora a segunda fase da utilização lá do antivírus para o coronavírus, nós vamos falar que a S&P subiu 3,5%, e hoje a gente não teve bolsa lá, não teve pregão, por causa do feriado de 4 de julho, então eles anteciparam e hoje não teve pregão. Então, naturalmente, aqui no Brasil, a bolsa ela acaba se movimentando menos. Por quê? Porque ela tem uma liquidez muito menor, né? Então, quando o mercado americano está fechado, a nossa bolsa aqui acaba tendendo a ter uma liquidez bem menor, tá certo? Então aí eu tenho aqui o dólar também, que na semana passada tinha caído 2,8, essa semana subiu 3. Caiu 3. Então, semana passada caiu 2,8, semana passada subiu 2,8, essa semana devolveu, e aí acabou fechando com... O mercado ainda está aberto, mas está aí acumulando 3% de queda na semana, né? No nosso canal, principalmente no YouTube, e a gente tem o nosso canal do Telegram, a gente está postando bastante conteúdo rico, né? Tanto eu quanto o Vitor, que é um dos nossos sócios, a gente tem mandado bastante vídeos falando. Então, essa semana eu postei um vídeo lá falando sobre o porquê que o dólar ele não deve voltar aos R$3, aos R$4, né? O porquê disso. Por que a taxa de juros está nesse patamar agora. Então, falamos um pouquinho de expectativa de inflação, por que a gente precisa saber desses indicadores para poder escolher a alocação do cliente, o que nós vamos alocar para longo prazo, para médio prazo, para curto prazo. Tá? Então, através desses indicadores que a gente acaba montando. Então, continuamos. Então, a curva de juros essa semana
O que é a curva de juros? É a expectativa da taxa Selic no futuro. As curvas de juros longa, nós estamos falando de 2024, 2025, 2026, 2027, que é o quê? É como se você perguntasse para o economista, que é o mercado, quanto que vai estar a taxa de juros Selic em 2024, em 2025? Né? Então hoje, agora eu estou vendo aqui, ó, em 2025, a expectativa da taxa de Selic é em 5,55, como fechou hoje, tá? Essa taxa de juros, ela nessa semana, ela caiu bem forte, tá? Então teve uma queda aí de 4 a 5%, principalmente na taxa de juros longa. Quando a gente tem queda na taxa de juros longa, isso quer dizer que começa a ter uma confiança melhor aqui hoje na nossa economia, tá? Por vários fatores, a gente está falando aí de Congresso, Senado conversando de uma forma política, né? Não entrando em tantos embates e tentando arrumar um arranjo para conseguir passar pelas reformas, aprovar os projetos de lei. Então, ver sim, os investidores estão vendo sim que não vai passar barato isso, que realmente de fato vai ter algum fator positivo nisso. E junto com isso, essa injeção de liquidez muito grande. Eu já falei várias vezes sobre essa injeção de liquidez, que ela pode refletir na inflação. Então a gente está recomendando, né, de acordo com a XP, de acordo com as casas de análise, de acordo com os gestores e os economistas, a gente recomenda a alocação de longo prazo, não fazer alocação pré-fixada muito longa, porque corre o risco de lá na frente essa aplicação que você tomou a 6, 7, 8% não ser boa, tá? Mas a gente acha que faz muito sentido no longo prazo pegar produtos atrelados à inflação, né? Então você garantir um juros real de 4, 4,5%, 5%, cara, é muito bom, tá? Nós estamos falando nós temos alguns produtos, por exemplo, um CRA Raizen. Um CRA Raizen é um crédito privado de uma empresa privada chamada Raizen, e a empresa Raizen, ela tem um risco de crédito superior ao do Itaú. Então, se for pela análise de crédito, é mais provável que o Itaú quebre do que a Raizen quebre. E tá falando que tá pagando, tinha taxa aqui de IPCA mais 4,5, 4,6, isento de imposto de renda. Isso dá uma taxa de 5,2, 5,3 aí se for colocar o IR embutido. Então, são taxas a juros reais muito boas, tá? E pensando que no longo prazo, que eu tenho falado muito sobre isso, no longo prazo, o que é longo prazo? Depois de 2 anos, os primeiros 2 anos, o primeiro e o segundo ano agora, a gente vê uma inflação bem baixa ainda, tá? Uma inflação bem ancorada, mas todos os indicadores já estão falando que 2 anos para cima essa inflação pode ser que suba e pode chegar na meta que é dos 4%. E se você conseguir garantir uma inflação, um produto que paga 4 mais 4,5, 4 mais 5, isso isento, é um belo de um produto, um belo de um retorno, se considerar que nós estamos falando que os Estados Unidos está com juros zero, muitos países no mundo, Europa com juros negativo, então juros real negativo, né? Então faz muito sentido a gente ter esse tipo de alocação, tá? Para a parte de risco, muitos estão perguntando, e assim, né? Quando a bolsa estava em 62 mil pontos, as pessoas estavam com medo de comprar. Agora, quando a bolsa está perto de 100 mil pontos, as pessoas estão querendo comprar loucamente. Na semana passada eu falei, e essa semana eu vou falar de novo, porque a gente continua fazendo muito esse tipo de operação e faz muito sentido para os clientes, né? A gente tem que aproveitar os ciclos do mercado, tá? Quando a bolsa chegou lá em 62 mil pontos, quem tinha, e vocês podem ver aí no nosso canal do YouTube, tudo que a gente foi conversando, quem tinha posição em bolsa e tinha pouca posição em bolsa, nos 62 mil pontos a gente recomendou comprar mais, né? Quando chegou em 70 mil pontos, a gente fracionou, compra mais um terço, pega o que você quer. Rafael, eu quero colocar mais 50 mil em bolsa. Então vamos pegar um terço desses 50 mil e a gente entra nos 70 mil pontos. Aí a bolsa chegou nos 62 mil pontos. A gente pegou, então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse outro segundo terço e vamos colocar nos 62 mil pontos. E dali em diante a bolsa só subiu e subiu muito rápido. Então a pessoa deixou de usar o outro terço que ele iria entrar. Mas ela conseguiu fazer um preço médio muito bacana. A bolsa subiu muito rápido, né? Ninguém esperava, estava todo mundo esperando uma retomada, pelo menos perto dos 100 mil pontos, no final do ano, e olhe lá. Né? Aconteceu muito mais rápido do que a gente esperava. Porém agora
nós estamos vendo um ponto bem delicado, né? A bolsa quase 100 mil pontos, agora está em 96.660 pontos, tá quase beirando os 97 mil pontos. A gente acredita que quem já está com muito lucro e está mais pesado em ações, diminui um pouquinho essa posição, realiza um pouco de lucro daquele preço médio que você fez lá atrás, que faz sentido você colocar um pouco de dinheiro no bolso. Para quem não quer encerrar a posição, a gente recomenda o seguro, a proteção. Eu não vou falar do seguro da proteção, senão não vai dar tempo de falar do que a gente de fato está olhando hoje, porque o seguro e a proteção a gente monta, eu sempre falo, a gente monta para o que a gente não está enxergando no mercado. Tá? O que nós estamos enxergando hoje no mercado? A gente está enxergando hoje no mercado um movimento de lateralização dentro de um range. O que é isso? Né? Pô, a gente vê que a bolsa ela pode daqui para os próximos 3, 4 meses, a gente vê o quê? Uma alta moderada ou uma queda moderada. Então a gente vê uma lateralização dentro de um range. Ela pode subir, sei lá, mais 15, 20%, cair mais 15, 20%. A gente acha que vai ficar nessa lateralidade. E existem estruturas, existem operações que a gente consegue ganhar dinheiro no mercado de renda variável com essa lateralidade. Eu vou até colocar aqui, ó, vamos lá. Eu coloquei na semana passada, eu vou colocar de novo. Dá uma olhada aqui, ó. Lembra que eu falei na semana passada? Isso aqui é um gráfico diário, a gente estava mais ou menos aqui, ó, na semana passada. Lembra que eu falei, ó, tá chegando, tem uma média aqui chegando, então vocês veem que ela chegou num nível e tá andando de lado, mais uma semana inteira, ó. Lembra que eu falei? Bolsa na semana passada caiu 3%, essa semana subiu 3%, então tá andando de lado. E a gente acredita que ela vai ficar nesse patamar aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Tá? Então o que a gente faz nessa hora? A gente pega e a gente monta uma estrutura, que ela vai conseguir, você vai receber cupons, vai recebendo taxas dentro de prazos de 3, 4 meses, que pagam perto de 8, 9% ao ano, no período. Então se você tem uma taxa, uma operação que a gente chama de Rubi, que você ganha com o mercado lateralizado. Pô, eu entrei em Banco do Brasil caiu 5% em 4 meses, mesmo assim você recebe a taxa fixa de 8%? Recebe. Né? Então, se a gente considerar que a Selic está em 2,25% e a gente olhar uma taxa de 8%, é muita coisa, é muito alto. Né? Nós estamos falando que você pegar 8% em 4 meses contra uma Selic de 2,25%. Eu acho que faz muito sentido. Né? Obviamente você não consegue montar sozinho, você precisa de uma mesa de renda variável para poder ajudar, para poder estruturar isso. Então é imprescindível nesse momento, é muito importante que você tenha de fato um profissional olhando a carteira, um profissional ajudando. Era muito fácil qualquer pessoa conseguir entregar rentabilidade com uma Selic a 12, 13, 14%. Porque todo mundo estava feliz com 1% ao mês. Né? Agora não. Agora se você fizer o arroz e feijão, você vai ter 3%, olha lá, 4% ao ano. Sem tirar a inflação, dá quase zero. Né? Então, é muito importante você ter, de fato, agora mais que nunca, precisa de uma inteligência na alocação. Tá certo? Então, é por isso que a gente sempre recomenda para poder estar com um profissional, para poder estar ajudando nisso. Tá? Para finalizar aqui, a gente tem o nosso canal no Telegram, né? RV4 Info Center, digita lá RV4 Info Center, vai aparecer. A gente está preparando, a XP está preparando, o escritório está preparando um baita de um evento ao longo de julho chamado Expert, é o maior evento financeiro do mundo, foi o maior evento financeiro do mundo presencial, né? Mais de 30 mil pessoas participaram e agora a XP está fazendo um movimento muito grande de educação para os clientes, com palestras muito boas, o Ray Dalio, uma série de... Então vai acompanhando nosso canal que nós vamos começar a postar bastante coisa sobre isso para poder levar a informação para os investidores. Os investidores estão cansados de não saber mais o que está acontecendo. E eu acho que esse é um grande papel nosso e essa é a cultura da RV4. A gente consegue, nosso papel é primeiro educar o cliente. Que a gente acredita que um cliente educado, tendo uma educação financeira, uma educação dos investimentos, ele vai conseguir guardar mais recursos, vai conseguir ter mais performance, vai conseguir falar de igual para igual. Tá certo? Abraço para todo mundo. Esse vídeo aí vai para o YouTube, então entra no nosso canal do YouTube também, RV4 Investimentos. Boa semana para todo mundo, um bom descanso e um bom final de semana. Abraço, pessoal!